O Santos não estragou o Dia das Mães. E aí, cientista falando para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para fazer um pós-jogo de Santos 2, Red Bull Bragantino 0, uma partida que vocês podem ver claramente que eu estou bastante feliz, porque fazia muito tempo que o Santos não vencia, e o Santos jogou hoje sem dar muito susto ao torcedor. E isso é uma coisa que eu acho que todo torcedor santista estava sentindo falta. Antes de mais nada, eu vou pedir a gentileza para você se inscrever no canal rapidinho, me ajuda bastante, mas vamos lá, sem enrolação. Hoje o Santos não foi brilhante, mas o Santos jogou próximo da capacidade do que esse elenco consegue entregar. Você espera que o Neymar em algum momento vai pegar a bola ali na ponta esquerda, vai sair rabiscando e fazendo um gol genial? Ou que ele faça essas jogadas brilhantes que de vez em quando ele faz o tempo todo? Não, porque não é mais o Neymar do passado, não é aquele Neymar. Mas você consegue esperar do Neymar alguns lampejos de craque. Quando ele recebe a bola, ele sabe o que fazer. Ele consegue ainda decidir as partidas como ele fez o primeiro gol da partida no primeiro tempo. Então é isso que você consegue esperar do Neymar. Você espera que o Barreal seja aquele jogador envolvente do drible, que consegue dar uns passes em profundidade, que seja um jogador inteligente ali na finalização, no passe, nas infiltrações? Não, você não consegue. Por quê? Porque ele não consegue de fato entregar. O Barreal é esse jogador, mas ele consegue entregar na marcação, ele consegue se entregar um jogador voluntarioso. Então, é isso. O Santos hoje não foi brilhante, mas o Santos foi um time que jogou o que a capacidade dos jogadores permite. E isso é mérito do Cuca. A escalação do Santos hoje me pegou um pouco de surpresa. Gabigol começou no banco. O Luan Pérez não jogou. Eu pensei que poderia vir o João Ananias, como inclusive eu coloquei na escalação que o GE tinha publicado que seria o possível, mas o GE não acertou dessa vez. E o Santos começou com o Adonis Frias. Por quê? O Luan Pérez, em teoria, ia começar. Parece que o Luan Pérez treinou, só que depois que ele treinou, saiu um resultado de um exame e constatou-se uma lesão. Coisas que só acontecem no Santos. Uma patifaria. Mas enfim, aconteceu. Então entrou o Santos com Lucas Veríssimo e Adonis Frias e com o Barreal jogando no lugar do Gabigol. Só que o Gabigol normalmente joga centralizado e o Barreal joga mais aberto na ponta esquerda. O Santos começou a partida como em todos os jogos, os últimos jogos, principalmente com o Cuca, na Vila Belmiro, que é pressionar o time no campo de ataque, tentar roubar essa bola, fazer essa transição e finalizar a jogada. O Santos conseguiu fazer isso com bastante eficiência até. O Santos perdeu muitos gols e o Santos tem diversas dificuldades em pega essa bola, consegue dar os passes, consegue construir a jogada, mas no último terço, no último passe ou na finalização, o Santos erra muito. A tomada de decisão do Santos continua muito ruim. Barreal não consegue produzir muita coisa com a bola. Eu via muitos momentos o Neymar reclamando do Barreal. Barreal, não é aqui, Barreal, é ali. Barreal, enfim. Por quê? Porque é o que o Barreal consegue entregar. O Santos conseguiu uma jogada bastante interessante em que o Bom Tempo finalizou. Novamente, o Bom Tempo perdeu um gol incrível. A finalização, de fato, é um problema para o Bom Tempo. O Bom Tempo precisa treinar isso. O Cuca, inclusive, já tem cobrado ele bastante. Mas você vê que o Roleiser pega essa bola com o Neymar, eles aproximados, fazendo esse jogo apoiado, fazendo as tabelas, o Santos consegue produzir e hoje produziu. Um primeiro tempo em que o Red Bull não jogou bem, o Santos conseguiu neutralizar o Red Bull, o Santos conseguiu manter-se ali no campo de ataque e no último lance, o Santos já estava merecendo, né, a vitória, mas no último lance, uma bela jogada, o Neymar joga por Bom Tempo, toca, um corta-luz lindo do Roleiser, Neymar de canhota, fez um belo gol. Gol genial do Santos? Não, mas é o que é possível entregar. O Santos vem um segundo tempo diferente dos últimos jogos. Por quê? O Santos, se você for parar para pensar, fazia os gols no primeiro tempo e tomava os empates no segundo. Porque é um time que recua, porque é um time que perde a intensidade, porque fisicamente não é um time que está muito bem. Mas o Santos dessa vez fez diferente. O Santos conseguia manter a bola, conseguia ainda assim fazer as tabelas, dar dinâmica. Um Roleiser que aparecia o tempo todo em diversos trechos do campo. Um motorzinho assim, jogou muito bem. Então foi um Santos que não recuou. E nas jogadas de ataque do Red Bull Bragantino, a zaga performou muito bem. O Diógenes hoje não fez grandes defesas, mas ele conseguiu abafar algumas jogadas, aquela saída que é arrojada, que na verdade é uma característica muito mais brasão, né? Mas ele conseguiu hoje fazer
as defesas saíram no pé do atacante do Bragantino e ele foi muito bem. Tirando isso, o Bragantino não teve grandes oportunidades, então foi um Santos seguro. Um Santos seguro que conseguiu encontrar esse segundo gol em algo que eu ia vir criticar. Eu até tinha notado que eu ia criticar a bola parada do Santos. O Neymar tem cobrado os escanteios muito mal. É uma zona morta de ideias. O Santos até então não tinha feito uma jogada ensaiada, e aí fez. Nessa que fez, Neymar Barreal cruzou para trás. O Adonis, que foi coroado com gol porque ele teve uma bela atuação. Uma das melhores atuações com a camisa do Santos, na minha opinião, do Adonis. Um time, uma zaga muito segura, fez um belo gol. Um sem pulo que coroou essa partida que não foi brilhante, mas o Santos competiu, o Santos encontrou os gols, mas eu ainda acho que o Santos precisa ainda treinar esse terço final. Essa bola que, enquanto meu gato tenta atrapalhar o vídeo, essa última bola, esse passe e essa finalização. O Santos ainda toma muitas decisões equivocadas, mas no frigir dos ovos, um belíssimo resultado do Santos. O importante era vencer, não estragar o Dia das Mães. O Santos venceu e conseguiu mostrar que esse elenco consegue ser competitivo. E eu acho que isso é o mais importante. E isso é o mérito do Cuca, né? Gostaria de comentar sobre isso. O Cuca que mudou esse 4-3-3. De vez em quando o Gabriel Bontempo faz a ponta direita, mas ele vem muito mais jogando por dentro. Então é um 4-4-2. Um time que jogou com o Schmidt, com o Oliva, com o Gabriel Bontempo fazendo às vezes a ponta direita e também ali no meio, e com o Roleiser e o Neymar transitando, e o Barreal na ponta esquerda ajudando na marcação ali, o Escobar, enfim, o assistente lateral que o Barreal sempre faz, e faz isso com qualidade até. Ele faz o que é possível. Vamos jogador a jogador. Diógenes não comprometeu e saiu muito bem nas jogadas, saiu no pé dos atacantes do Bragantino, então ele foi bastante seguro, muito bem, para um goleiro que é reserva, foi muito bem. Não rebateu bola, as bolas que vieram foram fáceis, mas ele foi bastante seguro. Igor Vinícius, ele não foi um jogador efetivo hoje no ataque, e eu acho que ele também comprometeu um pouquinho na defesa. O Igor Vinícius é um jogador que eu não consigo entender direito. Parece que ele entra em alguns jogos com bastante confiança e ele tenta, e normalmente tenta com uma certa qualidade, e tem outros jogos que parece que ele tem confiança zero e não consegue fazer essas mesmas entregas que ele faz em outras partidas. Ele oscila muito. Às vezes o Igor Vinícius é um jogador nota 8, às vezes é um jogador nota 4. E hoje, na minha opinião, foi um nota 5. Não foi muito bem. A dupla de zaga hoje jogou muita bola. Lucas Veríssimo e Adonis Frias tiraram todas as bolas ali do campo defensivo do Santos. Adonis Frias bastante rebatedor e ainda foi coroado com um gol. Então, eu gostaria muito que o João Ananis tivesse jogado, mas é muito bom ver que os jogadores que jogam do lado do Lucas Veríssimo performam melhor. O Santos hoje tem o Lucas Veríssimo, o Adonis Frias, o João Ananias, ou seja, opções na defesa. É opção para ser campeão? Não é, mas perto do que estava, muito bem. Escobar hoje também não foi bem. O Escobar tem essa fama de ser um grande marcador, mas eu não acho que ele seja um grande marcador. Às vezes eu acho que no 1 contra 1 no desarme ele até performa bem, mas ele deixa muito espaço, muitos espaços. E também é um jogador que erra muito lá na frente. Quando ele tá lá na frente, quando ele chega na lateral esquerda, ele normalmente toma uma decisão errada. E então é um jogador que, para mim, não é o jogador ideal para ser o lateral esquerdo do Santos. Eu espero que quando abrir a janela, o Santos faça a contratação de um lateral esquerdo. Uma pena o Vinícius Liria ter machucado, né? Os volantes. João Schmidt não foi mal. O João Schmidt hoje foi bem. Ele conseguiu alguns desarmes, ele não ficou passando para trás, que é uma característica dele, de pegar a bola, dar passe para trás. Ele tentou o passe, se não era para frente, pelo menos era lateral, marcou, conseguiu ajudar ali nesse abafa que o Santos fez, principalmente no primeiro tempo, de acordo com o que eu comentei com vocês nos jogos da Vila Belmiro. E é um jogador que, sim, não cansou também no final do jogo. Acho que fisicamente hoje o João Schmidt foi bem, me surpreendeu. Da mesma forma o Christian Oliva. Christian Oliva que apareceu às vezes ali pisando na área, jogador que dá essa dinâmica diferente do João Schmidt, que ele é um jogador que simplesmente toma a bola e toca para o lado e que não tem essa velocidade. O Oliva também não é um primor de velocidade, mas ele tem um pouco mais de técnica, conseguiu fazer alguns desarmes, conseguiu chegar na área, conseguiu auxiliar
ali no meio-campo. Então, uma boa partida. Gabriel Bontempo, novamente, fez ali uma boa dobradinha com o Roleiser na ponta direita. É um jogador que dá essa dinâmica, que pega a bola no campo defensivo e leva com bastante qualidade para o campo ofensivo, só que precisa melhorar a finalização. Novamente perdeu um gol incrível e isso normalmente faz falta para o Santos. O Santos tem perdido muitas oportunidades e o Gabriel Bontempo provavelmente é um dos que mais perde. O Laser, melhor da partida. Dá essa dinâmica, esse jogo mais apoiado que ele tem de tabela, um jogador inteligente que consegue encontrar passes com mais criatividade do que os demais. Hoje deu um corta-luz fantástico pro Neymar fazer o gol e para mim ele foi o melhor em campo. O Neymar ele jogou bem, porém eu ainda acho que ele perde muita bola. Em alguns momentos ele força determinadas coisas com a arbitragem que me irrita. Ele tomou mais um cartão amarelo idiota hoje. Não tem por que ele dar aquele pontapé. Tomou um cartão, acho que foi o único cartão que o Santos tomou. E no primeiro minuto de jogo ele já tentou cavar 2 pênaltis e ele reclama de forma assintosa. E ele reclama com os companheiros de uma forma que evidencia, que expõe os atletas. E é uma coisa que eu particularmente não gosto. Porém, quando ele teve hoje a bola no pé, ele conseguiu encontrar os jogadores em boas posições e fez um gol e bateu a falta do segundo gol. Ou seja, é um jogador que não precisa estar nas melhores condições para decidir. Hoje, mais uma vez, decidiu. No futebol brasileiro, eu acho que ele ainda é bastante produtivo. Para uma Copa do Mundo, eu acho que não. Mas, enfim, isso aí já é para problema da seleção brasileira com o Carlo Ancelotti. E o Barreal. O Barreal é um jogador que jogou o que ele normalmente consegue jogar. Bem na marcação, meio... se equivoca bastante, para não dizer meio burro, né? Com a bola. Ele irritou bastante hoje o Neymar, mas é um jogador que se doa em campo, então eu não posso cobrar do Barreal, porque o Barreal sempre foi esse jogador. E ele é o jogador que está sendo escolhido. Então eu não consigo pedir mais do que ele tem entregue. Depois entrou o Rony e entrou o Ilharão. O Ilharão pouco tempo, não comprometeu, conseguiu ajudar ali na marcação junto com o João Schmidt ali no meio. O Rony, com a bola novamente, errou um passe besta para o Moisés que poderia ter feito o terceiro gol. Mas ajuda na marcação, que basicamente eu acho que foi essa a ideia do Cuca, colocá-lo para ajudar na marcação. O Bragantino estava chegando com mais perigo ali do lado direito do Santos. Então o Rony foi isso. Depois entrou o Gabigol também, que não jogou, não fez muita coisa, não teve muito tempo, não recebeu bolas. Foi um momento da partida em que o Bragantino tentava alguma coisa, mas o Santos conseguia neutralizar com certa efetividade, com certa qualidade. Depois entrou Moisés e Miguelito, que também não tem muito o que dizer. Foi uma partida em que o Santos jogou bem, dentro das capacidades, mérito do Cuca. Eu ainda acho que em determinados momentos o Santos poderia fazer jogadas mais variadas, não ser sempre o Neymar com essa bola que sobrecarrega o Neymar. Às vezes existe algum jogador que está passando uma situação melhor, mas os jogadores do Santos continuam procurando o Neymar. Por mais que ele fique reclamando o tempo todo, Neymar, calma, que não é todas para ti. Então eu acho que isso ainda é uma questão, mas eu acho que é uma questão dificilmente que vai mudar, porque dificilmente você consegue peitar o craque do time, essa enormidade que é o Neymar no mundo. E acho que nem o Cuca vai fazer isso. Mas enfim, mérito do Cuca, boa partida do Santos, uma belíssima vitória, não comprometeu o Dia das Mães, e que isso é mais importante, e é isso. E aliás, hoje, Dia das Mães, um beijo para as mães que estão me assistindo aqui, um beijo especial para minha mãe, Dona Valnícia, que eu amo, que eu passei aqui com ela, e eu espero que vocês que estão assistindo aqui tenham passado um dia maravilhoso com as suas mães e que felizmente o Santos não estragou esse dia. Vou pedir a gentileza novamente para você se inscrever no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário, isso me ajuda bastante. Meu objetivo agora é chegar em 200 inscritos. E o Santos tem uma partida quarta-feira contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Espero que entre focado dessa forma e que o Cuca consiga extrair o máximo da capacidade desses jogadores, porque se isso acontecer, o Santos tem plenas condições de sair classificado e é o que a gente espera bastante. É bom pra gente, que é santista, é bom pro clube, que ganha uma grana e é isso. Valeu!